Ok? Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma satisfação estar com vocês mais numa quarta-feira à noite. Hoje é a nossa última aula, né? Formalmente, né? Porque a gente continua à disposição ao longo do curso, obviamente, né? Uma conversa, nós estamos na escola de administração, né? Se algum de vocês aparecer por lá, tomar um café, interagir um pouco com a gente, sinta-se à vontade para ter uma conversa mais de perto, esclarecimento, dúvidas. Vocês terão pela frente também os trabalhos de conclusão de curso, né, que deverão ser arquitetados, elaborados, e a proporção que o curso dá sua continuidade, vocês vão conhecendo os professores, as temáticas, as afinidades, também enfocando certos problemas, né, que são os mais salientes, a depender dos interesses e da motivação de cada um. Então, eu queria reforçar, sim, né, apesar de ser nosso último encontro, e dizer que eu estou aí à disposição para conversa, um cafezinho, coisas do gênero, né? E como nós temos iniciado sempre, né, nós iniciaremos aqui, né, daremos o start com as considerações da Marissa a respeito das avaliações, inclusive já ponderando, né, Marissa, alguns comparativos em termos de evolução, se você puder pontuar, sim, para que a gente tenha uma ideia no geral, né? De como se comportou o pessoal. Eu achei o pessoal bem comportado, muito provocador, por sinal, né? Nessa última atividade aí, eu vou falar, foi difícil, assim, eu maratonei algumas coisas ali, foi difícil, assim, maratonar, porque eu ficava muito abatido, assim, sinceramente, né? Olhando muitas coisas, assim, dá, me baixou assim, um sentimento de incompetência cívica, né? Acima de tudo, não incompetência administrativa, mas uma incompetência cívica, né? De tanto a gente olhar tantas pessoas que lutaram, né? Eu vi em diversos momentos o Betinho, a figura do Betinho ali, que foi incansável com essas questões, né? Bom, mas enfim. Marisa, eu passo a palavra a você, fique à vontade. Certo, obrigada, professor. Bom, eu tive a mesma percepção, né? Eu sim notei uma evolução bastante considerável da turma como um todo em relação aos comentários, às fundamentações, ao uso das leituras recomendadas e das discussões que a gente tem feito durante as aulas. Então, salvo um comentário ou outro, a maioria esmagadora veio muito bem fundamentado, veio muito bem em termos de argumentação. Então, a gente já começou esse trabalho. O primeiro post já foi sobre o documentário do Jorge Furtado, né, Ilha das Flores, que recorrentemente aparece, e ele é antigo, né, em termos de filmagem, de edição, mas ele é tristemente atual, né, em termos de problema. Então, foi muito interessante ver o quanto vocês se complementaram em termos de comentários também. Eu já tinha reforçado isso da primeira vez, né, que é importante dizer eu concordo, mas porque concordo, eu discordo e porque discordo, né? E vocês trouxeram outros pontos de vista. Isso foi bem interessante também. Teve uma discussão que me chamou a atenção, que foi na questão das ações. O que é uma ação imediatista? Né? O que eu posso julgar em termos de, é só uma ação imediatista? Mas quem tem fome tem pressa, né? Que tipo de ação que o governo pode desenvolver? Que tipo de ação que eu posso cobrar para remediar essa situação? E que tipo de ação que eu posso cobrar que seja preventivo, para que a gente não chegue nessa situação? A gente teve vários vídeos que retrataram a questão da Covid, né? O período de Covid e o quanto esses problemas eles se maximizaram nesse período. E olhando para diferentes regiões do Brasil também, olhando para diferentes contextos, olhando para problemas vivenciados de formas diferentes em diferentes regiões do Brasil. E foi muito interessante porque vieram documentários, vieram reportagens, entrevistas, alguns filmes, algumas animações, então os formatos também vieram de diferentes formas. Isso foi muito interessante, muito rico, né, para a gente. É uma forma da gente voltar nos textos, mas a partir do olhar de vocês. Então, outra coisa, outro ponto que me chamou a atenção também foram vários documentários a partir de ONGs, né? O olhar das ONGs para esse problema. Olhando a ONG atuando na ineficiência do Estado. Né? Teve até um vídeo também muito legal daqui de Porto Alegre, onde uma ONG não tinha alimento nas prateleiras, não tinha como
suprir aquela demanda, e no mesmo dia eles receberam uma notícia que seriam contemplados com uma doação de um show, de um evento. Então a gente vê que a sociedade se mobiliza também, né? As ONGs estão aí atuando, estão aí reforçando essas necessidades, estão aí para apoiar e reforçando o que eu disse, apoiando e atuando nessa ineficiência do Estado, né? O quanto a gente também não pode direcionar esse problema, não pode ficar órfão dessas entidades, enfim. Então, quero parabenizá-los, foi muito bom, tá? Estou bem ansiosa para as músicas, tá? Quero ver como é que vai ser agora nesses próximos. A gente já tem algumas postagens ali, eu já estava conferindo, e só vou reforçar para vocês, né? Que é importante que vocês façam uma contextualização, né? Nos digam, né, professor, o que é aquele vídeo, o que é aquela música, o que ele fala, mas qual que é a relação com as leituras, com as discussões que a gente faz em aula. Isso para a gente é muito rico, né? Isso mostra para a gente o quanto vocês leram e se apropriaram das leituras recomendadas. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, por favor, nos procurem. Ok, alguém queria fazer um comentário, né? Algum de vocês sobre a atividade, sobre o desafio que foi a atividade, sobre a surpresa que tiveram olhando, né, o que os colegas foram buscar, né? Inclusive arte com relação à comida, né? Uma coisa assim surpreendente como se aborda o problema de uma outra perspectiva, né? Rafaela. Não, só comentar que achei que algum de nós faríamos algum comentário sobre a fome dos Yanomami. Acabou que ninguém fez nenhum comentário sobre isso, até porque eu acho que é uma coisa tão óbvia e tão gritante que está acontecendo nos últimos tempos, né? E muitas pessoas, assim como eu, fizeram então o comparativo do agronegócio com também a questão da agricultura familiar e a fome. Era só um comentário mesmo. Esse é um problema assim, recorrente. Até agora mesmo, eu acho que a novela da Rede Globo que está passando agora, né? Novela, né, das 9, onde o agronegócio aparece, né? Vem firmemente sendo apresentado. E, por outro lado, a gente sabe, né, que a agricultura familiar está aí desde sempre, né, que nos alimenta, na verdade, né? Essa é a grande realidade, né? É ela quem vai nos, nos ofertar o pão cotidiano. Então, esse contraste, né? Nós vivemos esse contraste de longa data. O texto do Josué de Castro já nos apontava isso, né? Já desde dos anos 40. E hoje nós temos, né, que abordar um problema que também é indissociável com os outros, né? Essa que é a grande realidade, né? Nós não sabemos exatamente por onde puxar o fio desse novelo, porque, a bem da verdade, é um novelo tão denso, tão complexo, que qualquer ponta que a gente puxe, vem o novelo completo, né? A gente não consegue tirar somente, né, um lastro de fio e dizer que vamos tratar somente a pobreza, vamos tratar somente a fome, né? Vamos tratar somente as relações raciais, preconceito, coisas do gênero, né? A mobilização, ela agora mesmo com esse caso do jogador de futebol, né? A gente percebe aí uma reverberação muito forte aí dentro do futebol. Então, os problemas eles nos afligem de longa data. Eu acho que esse é um ponto em comum. As soluções são pensadas né, também acompanhando programas e mais programas do governo. O que me chamou a atenção nessa parte da semana passada, e aquilo que a Marisa falou bem, é que deu a ideia que a sociedade civil né, entrou firmemente no jogo aí. A sociedade civil, num conjunto complexo de organizações, né, as mais, as mais diversas ali, vocês mesmos fizeram essas postagens, muitas delas internacionais, que trabalham com fundos, né, fundos vindo do exterior e atuando em todo o território nacional. Há críticas com relação a isso, nós sabemos,
E as críticas não são recentes, né? Essas críticas não têm nada a ver com o governo passado, né? Com as opiniões do ex-presidente Jair Bolsonaro, criticando as ONGs. Uma das críticas assim que veio bem mais sistematizada do ponto de vista audiovisual, eu não sei se vocês chegaram a assistir um filme que chama Quanto Vale ou É por Quilo. Não sei se vocês chegaram a assistir esse filme. É um filme muito bom de assistir, porque ele retrata o passado colonial brasileiro, né? A questão da escravatura muito, muito forte, e contrasta, não contrasta, e apresenta ao mesmo tempo, ele apresenta ao mesmo tempo o Brasil contemporâneo, o Brasil da década passada, na verdade, da década retrasada, né, da primeira década desse século, onde a presença das ONGs, a partir dos anos 90, começou a ficar muito firme. E o filme faz uma crítica a essa presença das ONGs, no sentido de pontuar o quanto a pobreza gerava de rendimentos ou de recursos para a própria operacionalização das ONGs, né? Então, a pobreza passou a ser um negócio para as organizações não governamentais. O filme ele é muito provocativo muito provocador nesse sentido, né? Ele não passa as mãos, né, na cabeça e coloca a ponto o problema. Isso eu acho que o filme é de 2005, salvo engano. E ele contrasta, ou seja, o problema, a pobreza, né, o racismo, sempre estiveram aí como um objeto sobre o qual as pessoas lucram, né? Não somente no sentido econômico, né? Porque se lucra, vocês viram, vocês mesmo postaram, se lucra com a seca, se lucra com a fome, né? Não é à toa, e há um depoimento nesse sentido que nós assistimos, né? Num dos vídeos que vocês fizeram, e o comentarista vai dizer: olha, não é à toa que as nossas eleições são realizadas em outubro. Por quê? Porque outubro coincidia com o período da seca no Nordeste. Então, é o momento em que os candidatos iam lá no ponto alto da seca e ofertavam os carro-pipas e coisas do gênero. Então, a própria datação do período em que as eleições se processavam, né, tem que ver com este lucro, né? Aspas, não, este lucro político, esse lucro econômico que se faz sobre os problemas nacionais. E também, de todo modo, embora a gente sempre fale dos problemas, é bom chamar a atenção que as soluções também são a outra face, né? Então, nós temos apostado durante muito tempo em soluções, digamos assim, em receituários. Essa que é a grande questão, tá? Em soluções trazidas de modo alienígena, né, de fora para dentro, que chegam até nós como a apresentação dos grandes, né, dos grandes milagres de solução dos problemas nacionais. Mas isso também tem uma explicação, né, por que nós acreditamos nisso, e eu queria começar a exposição de hoje também com essa pequena apresentação para nós entendermos. Eu queria colocar para vocês, nós vamos falar da pobreza, obviamente, mas vamos falar também das possíveis soluções que estão postas em termos de concepção, de futuro, né? Ou podemos dizer, em termos de concepção de desenvolvimento, né? Nós temos dois grandes grupos de ideias no campo da teoria política, né, das ciências sociais, que disputam, nos dias de hoje, o protagonismo da esperança futura das nações. Então, há um corpo teórico que é denominado de teorias da convergência. São essas teorias que acreditam e que postulam que as soluções elas estão postas e são encontradas a partir das realidades dos países cêntricos,
Então, haja vista que eles passaram por determinadas etapas, e isso tem um caráter educativo para nós. Então, a teoria da convergência, ela acredita que todas as nações devem mirar o mesmo ponto em comum, né? Ou a mesma ideia do que seja desenvolvimento, a mesma ideia do que seja modernização, ou em termos mais contemporâneos, as nações devem mirar a mesma estrutura social básica. Então, isso está posto no que nós chamamos de teoria da convergência, teoria da convergência. E, por outro lado, contrária à teoria da convergência, há o que se chama, o que é denominado de teoria das modernidades múltiplas. Então, a teoria da modernidade múltipla não acredita na convergência. Pelo contrário, ela acredita que cada nação tem, sim, o potencial de desenvolver-se a seus próprios modos, né? Bastando para isso um escrutínio muito grande das suas realidades internas, digamos assim, das suas potencialidades. Então, esses dois grupos eu vou apresentar para vocês de que modo esses dois grupos apresentam, e eles, obviamente, trazem soluções para o problema da pobreza, né? São duas vias, digamos assim, que se apresentam para nós como dois caminhos, duas vias de solução. Uma que acredita na multiplicidade de caminhos, né, na multiplicidade de possibilidades, e a outra que acredita que há somente um caminho, somente uma via, e essa via deve ser buscada. Então, eu vou começar por esse ponto. Fiquem à vontade para interromper, pedir esclarecimentos, né? E qualquer elucidação a mais. Professor, eu coloquei o link, tá, do filme completo, de quanto vale ou é por quilo no chat. Ah, que bom, Tá? Só que para ótimo, reforçar para que os ótimo, alunos, então, se tiver interesse, quem tiver um tempinho, vale muito a pena. que ótimo. Eu tenho também, depois até você me lembra, que eu tenho, inclusive, o como é que chama? O roteiro adaptativo do filme, o roteiro, né? Eu tenho o roteiro com alguns comentários, foi publicado pelo Estado de São Paulo, né? Fez a publicação do roteiro, bem legal, assim, porque além do roteiro, tem a apresentação e ao final tem umas pequenas avaliações de alguns intelectuais, né? Falando a respeito do problema. Então, consegue ver minha tela, né? Sim, já estamos vendo. Ah, assim, em matéria antes disso, tá? Em matéria assim de situá-los, o que que nós temos assim de, né, de atividades ou de trabalhos mais contemporâneos a, a respeito da questão, eu sugiro para quem tiver interesse, né, a leitura da tese do Nathanael Soares Leite, que é Pobreza e Desigualdade no Brasil, análise sobre sua evolução e diferenças regionais. É uma tese de doutorado na economia, em que ele coleta dados históricos, né, desde os anos 80 até, digamos assim, até os 3, 4 anos atrás, até 2019. Né? Ele faz comparações a respeito da evolução da pobreza no Brasil. E eu gosto muito da tese dele porque ela é muito ilustrada, tem muita ilustração, eu vou apresentar algumas para vocês aqui, e nos dá uma ideia do momento recente, né, mais recente, ou seja, do final dos anos 90 para cá, de como se comportou a pobreza no Brasil. Tá? Então, é a tese de doutorado, ela está aí, ela é longa, né? É, 122 páginas, mas serve para quem quisesse se inteirar sobre o problema, né, a partir de um estudo mais denso, acadêmico denso. Eu peguei
alguns gráficos do trabalho do Natanael Leite e vou apresentá-los aqui. Então, aqui, esse é um dos primeiros quadros que eu retirei da tese do Natanael, em que ele demonstra a evolução da pobreza e da extrema pobreza do início dos anos 80 até 2019. Né? Então, dá para perceber que nós vivemos momentos muito duros, muito difíceis, mas nós chegamos, né, a uma redução bem grande a partir da segunda década deste século. Né? A pobreza e a extrema pobreza caíram de maneira significativa. Aqui quem lembra que nos anos 80, que o governo do Sarney, o plano, como é que chamava o plano do Sarney? Esqueci. Nós tínhamos, inclusive, as fiscais do Sarney, não sei se você lembra disso, as pessoas iam, né, iam para o supermercado fiscalizar o aumento do preço, era o plano. Me foge, desculpa. Então, houve um momento em que o governo distribuiu muita comida, né, bastante comida, então caiu neste primeiro momento, era um momento de abertura política também, né, logo depois, mas aí nós voltamos aos patamares bem, bem altos, e a partir do plano real, nós temos em escala descendente, tá? Descendente. E o Natanael Leite nos demonstra, a tese dele nos demonstra isso, mas infelizmente aqui, né, no ano 2020, este número cresceu, como vocês sabem, assustadoramente também, embora o governo tenha tentado contornar o problema, tá, de muitas formas, inclusive apresentando aí aquele plano emergencial, né, mas ainda assim não foi o suficiente. Também vocês vão encontrar no trabalho dele esse comparativo da pobreza, da extrema pobreza, de 1981 a 2019. Então, aqui, nessa parte da esquerda da minha tela, nós temos aqui a pobreza em 81, como ela se comportava, né? Quanto mais alaranjado, maior a concentração da pobreza, mais verde, menor. Então, aqui é o gráfico que expõe a pobreza. E aqui, do outro lado, o que expõe a extrema pobreza em 2019. Tá? Então, aqui pobreza 81, pobreza em 2019, pobreza em 81, desculpa, extrema pobreza em 81, extrema pobreza em 2019. A mudança nos mapas, alguns estados, né, a extrema pobreza se agravou, né? Por exemplo, a Amazonas, toda essa parte norte foi uma parte em que agravou-se significativamente a pobreza, a extrema pobreza, né? As explicações são mais diversas a esse respeito, né? Uma dependência cada vez maior da produção de alimentos já prontos. Essa é das grandes, né, realidades que nós enfrentamos. Cada vez mais nós ficamos dependentes dos mercados e dos supermercados, né? Então, aquela capacidade nossa de subsistência, ela tem diminuído enormemente, inclusive a nossa capacidade, digamos assim, artesanal, né? A nossa capacidade de, de produzir alimentos e a nossa capacidade de fazer comida, né? Então, hoje, vocês sabem que muitas das pessoas perderam a capacidade de até fritar um ovo. Tem jovens que efetivamente não sabem isso, porque o desenvolvimento dessa habilidade artesanal da culinária, ele começa a ser direcionado para que nós encontremos o prato pronto no supermercado, né? Então, é mais fácil correr-se ao supermercado, à comida pronta, do que efetivamente nós prepararmos a nossa própria comida, né? Então, essa dependência cada vez maior do mercado também nos tira esta habilidade, né,
a artesania de comida. Também aqui a figura 2.4 ele faz a variação da pobreza e da extrema pobreza. Aqui ele sintetiza direto em períodos, né? De 81 a 2019, que são esses mapas aqui de cima. E aqui ele recorta de 95 a 2019 e aqui embaixo de 2013 a 2019. Pobreza e extrema pobreza. Então, embora, né, nós ouçamos os governos alardearem, né, que tem feito, tem feito e tem feito, mas quando a gente olha os números, a gente olha os mapas, né, os estudos devidamente elaborados, a gente vê que os avanços são muito poucos, né? Ainda o Brasil é um país em que a pobreza e a extrema pobreza estão alastradas de modo significativo, salvo em uma outra região, né? Como vocês podem observar aqui, o centro-oeste, sudeste e a região sul, com alguma variação, como está posto aqui no gráfico. Então, aqui são os dados que vocês podem encontrar assim, atualizados até 2019. Tá? Então, quem tem interesse em buscar dados mais atualizados, a tese de doutorado aqui do Nathanael Leite é uma boa referência. Então, voltando a essa questão, né, para a gente discutir sobre essa ideia de modernidade. Então, como eu falei para vocês, há duas linhas muito claras a esse respeito, né? Uma linha de teorias que apostam na convergência e uma linha de teorias que apostam numa modernidade múltipla. É bom saber que isso nos atingiu de modo significativo, essa ideia, porque a ideia de modernidade, como eu já repeti aqui algumas vezes, né, no nosso caso, a promessa do futuro, né, a promessa que nos diziam, né, o Brasil é o país do futuro, e vocês já ouviram isso muitas vezes, ela vinha sempre regada de esperança, né, de expectativa, mas é o certo que esse futuro bem desejado, ele cada vez mais fica distante, né? Parece que esse futuro está posto como uma cenoura na ponta da vara. Por mais que a gente caminha, a cenoura e a vara estão sempre a nos levar adiante. Na América Latina, essa promessa, esse futuro, ele foi convertido, na verdade, numa espécie de dever ser, né, em receituário, né, em um receituário guiado externamente, pois nós tomamos os países cêntricos como referências paradigmáticas de futuro. E isso aconteceu em diversos modos, né, desde sempre. Primeiro, esta promessa de futuro, esse dever ser, o fato de nós tomarmos como paradigmáticas as nações cêntricas, né, isso vem sendo posto em diferentes movimentos e também em diferentes momentos, né? Num primeiro, um movimento de formação identitária nacional via a consolidação do Estado. Esse período nosso, ele foi um período que se apresentou de modo muito, muito forte no início do século XX, né, 1910 até 1940. Nós vivíamos, né, e nos dedicamos à formação da identidade nacional. Como eu já tive a oportunidade de conversar com vocês, devemos ao Getúlio Vargas esse grande, né, esse grande empenho, esse grande projeto, e esta consolidação da identidade nacional, ela tomou como centro a ideia de Estado-nação. Então, o grande Estado, o Estado-nação, formar a nação brasileira foi o grande movimento, o grande empenho que nós tivemos. Em um segundo momento, isso veio por meio de um receituário de desenvolvimento econômico ditado principalmente a partir dos Estados Unidos, né? Isso já começa aí nos anos 40. Né? A partir dos anos 40, não é à toa que nós vamos
incorporar cada vez mais as receitas o FMI, e eu acho que aquelas as famosas escolas de Chicago, né, foram sempre uma referência muito grande do ponto de vista econômico, né? Houve muitos experimentos na América Latina com relação a isso. Por vezes, os casos de maiores, né, de maiores elogios, de maiores sucesso apontado na América Latina é o Chile, né, como um país que se adequou, que vestiu definitivamente a casaca neoliberal, né? As coisas são exemplares, né, nesse sentido. Terceiro, por um movimento rumo a uma padronização cultural. Talvez esse seja o movimento que nós estamos vivenciando, né? Uma padronização cultural globalizada, determinada pelo consumo e meios de comunicação produzidos por grandes corporações. Então, nós temos aí 3 grandes momentos em que nós acreditamos que seguir em fila indiana, né, rumo a um alvo, a um referente paradigmático de nação, né, e isso nós podemos, né, colocá-lo em 3 momentos: a construção do Estado-nação, o receituário de desenvolvimento econômico e, nos dias de hoje, uma padronização cultural globalizada que nós também temos aí atendido, né, prontamente. Então, esse dever ser imposto à sociedade brasileira tornou-se um processo de mudança social onde as sociedades menos desenvolvidas adquirem as características comuns às sociedades mais desenvolvidas. Esse adquirir foi, em verdade, um amplo processo de intervenção planificada, levado a efeito por uma ação orquestrada entre a elite modernizante local, seduzida por essas características e sem preocupações democráticas, então, em geral, eram intelectualidades autoritárias que implementavam de cima para baixo planos e projetos de desenvolvimento. Então, somado-se a essa elite modernizante local, os especialistas das nações cêntricas e dos organismos internacionais, como o Banco Internacional, né, o BIRD, o FMI, que eram os principais beneficiários em termos geopolíticos desse processo de planificação. Então, essa também me parece ser um ponto muito comum dentro do espectro do que a intelectualidade brasileira mais crítica aponta. Disso nascia o mito da missão de que o Ocidente, né, do Ocidente Uno, secretamente inspirado na perfeição metafísica de uma unidade, né, ou seja, isso serviria para o resto do mundo como um elemento paradigmático, né? Então, essa é a ideia. Nós construímos a ideia de que há nações cêntricas, são mais do que cêntricas em termos de poder, elas são paradigmáticas, elas são o vir a ser das nossas nações, e, portanto, quanto mais nós nos mirarmos nelas, mais nós nos aproximamos do desenvolvimento. A ideia força de convergência, né, esse é o mito da convergência, companheiro inseparável de outros 2 mitos extremamente sedutores, né, aqui na América Latina. O mito do desenvolvimento, o Celso Furtado é um dos autores que vai fazer a crítica a esse respeito, e o mito do progresso. Então, a ideia força de convergência, ela se sustenta, né, nessas duas ideias chaves, desenvolvimento e progresso. Então, ela está presente nos trabalhos, principalmente nos trabalhos de Talcott Passos, né, que foi um dos grandes sociólogos norte-americanos, e o Passos foi um dos sujeitos que mais, digamos assim, melhor sistematizou a ideia de modernização, né, dentro da sociedade norte-americana. O Passos foi aluno do Max Weber na Alemanha, e, quando volta para os Estados Unidos, desenvolve um corpo teórico muito substancioso, né, devidamente sistemático, e vai influenciar de modo significativo, né, as teorias de modernização
do século passado, né? Em especial da segunda metade do século passado. Embora não tenha sido um praticante estrito sensu da teoria de modernização, o fato é que sua concepção de modernização tornou-se hegemônica no campo da sociologia da modernização e afetou sobremaneira as teorias de administração, além das propostas de desenvolvimento levadas a efeito em países periféricos, entre os quais o Brasil. Significativamente marcante para sua proposta de teoria de modernização é a noção, o conceito parsoniano de universais evolucionários, os quais capacitam as nações, né, os sistemas sociais, a realizar saltos evolutivos por meio da capacidade de adaptação e equilíbrio superiores em termos de complexidade. Então, o Talcott Passos desenvolveu um conceito, que é o conceito de universais evolucionários, e esse conceito impregnou-se dentro de uma teoria de modernização. E essa teoria de modernização é ela, efetivamente, que inspira, ou que inspirou a ideia de desenvolvimento, né, e a ideia de progresso ao longo da segunda metade do século passado. E é importante a gente ter isso em conta, né? Os universais evolucionários parsonianos. Como é que ele expunha isso, né? Aqui tem uma citação do livro do Simon, desculpa, do Parson. Certos universais evolucionários fornecem às suas sociedades maiores vantagens adaptativas frente àquelas que não os desenvolveram. A sua introdução e institucionalização tem, com certeza, frequentemente sido acompanhada de deslocamentos severos da organização social anterior, às vezes resultando em perdas de curto prazo na adaptação. Uma vez institucionalizados, eles tendem a ser parte essencial das sociedades posteriores nas linhas relevantes de desenvolvimento e raramente são eliminados, exceto por meio de regressão. Mas, como o sistema passa por uma maior evolução, os universais são capazes de gerar grandes alterações eles mesmos, geralmente através do desenvolvimento de estruturas mais complexas. Então, por exemplo, quais são esses universais evolucionários que, digamos assim, serviram de parâmetros para identificar se uma sociedade é moderna ou não é moderna? Então, o Simon elenca um conjunto de 5, 6 universais evolucionários, né? Segundo ele, foram importantes para essas sociedades paradigmáticas da modernidade, no caso, as sociedades desenvolvidas, e seriam para as sociedades subdesenvolvidas 5 universais evolucionários. Qual seja, a organização burocrática. O que isso quer dizer? Quanto mais a burocracia se entranha nas estruturas de uma sociedade, mais essa sociedade ela é considerada como moderna. Essa ideia é uma ideia, não é uma ideia necessariamente parsoniana, mas é uma ideia weberiana. O Weber vai fazer esse diagnóstico. Quando o Weber analisa a burocracia, o Weber vai identificar que a presença maciça da organização burocrática no tecido social implicava que essa sociedade teria rompido com as estruturas passadas, né, das sociedades tradicionais. O que isso quer dizer? A burocracia ela é um instrumento do qual se vale o ator político, né, se vale o administrador, para combater os elementos tradicionais da sociedade. Então, por exemplo, nós comentamos sobre isso, né? Para combater o patrimonialismo, burocracia. Para combater o clientelismo, a burocracia. Então, a burocracia acaba sendo uma receita, né? Uma fórmula padrão para combater os vícios do atraso. Essa é a ideia. O segundo é o sistema de mercado. Quanto mais a sociedade implementar o sistema de mercado, portanto, quanto mais liberal ela se tornar, mais moderna ela seria. Em terceiro lugar, as normas jurídicas.
os sistemas jurídicos complexos, né, verdadeiras constituições, verdadeiras estruturas jurídicas dentro das sociedades implicam que a presença dessas estruturas jurídicas implica que essa sociedade é moderna. Além disso, a democracia e a ciência e a tecnologia. Então, esses universais, esses ciclos universais, são os ingredientes que o Parson utiliza para comparar sociedades. Sociedades que têm mais forte presença desses universais seriam as sociedades modernas. As sociedades que mais se afastam disso seriam as sociedades arcaicas, né? Então, este é um dos receituários básicos que nós vamos encontrar dentro dessa teoria de convergência. A presença desses universais denunciaria o quão próximo ou distante estariam as sociedades do Estado moderno. Alguma questão até aí? Tudo bem certinho? E aqui vamos exemplificar, tá? Vamos exemplificar esse elemento. Uma das exemplificações nós podemos encontrar, por exemplo, nos estudos de Rostow. É um livro clássico de 78, o livro é dos anos 60, né? Na verdade, chama Estágios do Crescimento Econômico, um manifesto não comunista do economista. Então, o que significa aqui, né, a título de exemplificação? Sua teoria dinâmica da produção defende que uma nação, para passar do estágio de sociedade tradicional para o de sociedade moderna, deveria trilhar um conjunto de etapas ou estágios específicos a partir do manejo de 3 fatores: poupança, investimento e consumo, ou demanda, né? Embora ele tente amenizar esse unilarismo ao dizer que não haveria um figurino único de evolução a que toda a sociedade se tenha conformado, mas vasta possibilidade de escolha, não restam dúvidas de que, em verdade, o Roski foi um grande consultor, né? Um grande professor universitário e consultor das missões, inclusive das missões que vinham ao Brasil trazer o receituário do Banco Internacional de Desenvolvimento. Não restam poucas dúvidas de que esse sujeito era um sujeito partidário da teoria da convergência. Propostas como a do Rostow serviram para sustentar a ideologia do progresso subjacente na teoria de modernização e na teoria de desenvolvimento, amplamente invocadas como base política para as decisões tomadas por muitos países, especialmente na América Latina, que, orientados por organismos internacionais e por imposição dos países ricos, buscavam inspiração para suas orientações no padrão de países considerados desenvolvidos. Então, o que ele faz? Ele escalona as sociedades, né, desde sociedade tradicional até a sociedade de consumo de massa, onde a sociedade de consumo de massa é vista como a sociedade paradigmática, né? A melhor sociedade. Essa é a ideia. E os países todos eram postos assim, através de através de fila indiana, para atingir o padrão de uma sociedade de consumo de massa. Isso pode ser figurativamente olhado aqui nesse gráfico, que é o modelo que nós encontramos no livro dele. Então, reparem, por exemplo, que ele vai caracterizar, né, o estágio 1, que são as sociedades tradicionais, o estágio 2, onde dá as pré-condições para o arranco, para o desenvolvimento. No estágio 3, as sociedades conseguem, né, arrancar, se desenvolver. Aí há uma marcha para a maturidade e o ápice estaria na era do consumo de massa. Então, aqui está as características. Então, por exemplo, na sociedade tradicional, o que ele via? Falta de ciência e tecnologia, fomes, guerras e peste e economia de subsistência. No estágio seguinte, indústria extrativa em desenvolvimento, excedente de capital para desenvolvimento vem da agricultura, incremento nos transportes. Mais um degrau, e aí encontrava indústria de manufatura,
rápida expansão da infraestrutura e novos grupos de líderes desejando mudança. E aqui, então, nós estaríamos já dentro do conjunto, digamos assim, mais digno das sociedades cêntricas, né? Fábrica com níveis maiores de tecnologia, crescimento econômico se espalha por toda a economia, surgem novas indústrias. E, por fim, a terceira onda do crescimento industrial, automação, ascensão dos grupos ambientalistas, o estado de bem-estar social. E colocando em estágios, né, nessa análise histórica, ele vai apontar quais que eram as sociedades que deveriam servir como parâmetros ou paradigmas, né? Obviamente, Estados Unidos, Alemanha, França e a Inglaterra. Nos anos 60, ele apontava a China, a Rússia e o Japão como sendo as principais sociedades tendentes a alcançar o estágio 5 da era de consumo. Então, reparem que aqui nós encontramos de maneira exemplificativa, né, o retrato, o substrato do que se chama de teoria da convergência. Mas afinal, né, essa ideia, convergência ou modernidade múltipla, né? Ainda nos dias de hoje, os postulados passonianos são considerados fundamentais, mesmo que enviesados pela ideia de nações paradigmáticas ou nações espelhos. Segundo um dos grandes defensores dessa ideia, então, se algum de vocês se interessa por essa ideia, né, e acredita nesse postulado de que, de fato, haveriam as nações cêntricas e que o receituário tem que ser seguido, este autor, Smith, é um dos caras assim que mais tem desenvolvido essa ideia ultimamente. Eu posso passar, né, se alguém tiver interesse, alguns textos deste autor, né, um alemão. Ele é quem está desenvolvendo essas ideias da teoria da convergência e apurando essas ideias. Então, por exemplo, para ele, já não existe mais nações dentro da teoria da convergência, nós já não se trabalharia mais com nações cêntricas, né? É um engano, segundo ele, nós trabalharmos com a ideia de nação cêntrica. Em verdade, o que tem que se ter em conta é, como parâmetro como alvo a ser buscado, é o que ele chama de estrutura social básica ocidentalizada da sociedade. Então, essa estrutura social básica é o que deve ser buscado, não necessariamente, né, o país A, o país B ou o país C, mas uma estrutura que ele chama de estrutura social básica. E essa estrutura social básica é ela quem, de fato, deve servir de fator motivador para a modificação, né, as mudanças estruturais e fundamentais das nações. Hoje, diz ele, né, palavras dele, o quadro é mais variado porque, imitando as melhores práticas de desenho institucional e de designação política nos Estados Unidos e em outros países socioeconomicamente avançados, diversos países seguidores antigos tornam-se eles próprios modelos. E o que faz deles atrativos como modelo é precisamente que eles já alcançaram o que outros ainda se esforçam para conseguir. Ou seja, tornar-se moderno e alcançar o Ocidente. Mas não se pode tornar moderno e alcançar o Ocidente sem se estabelecer uma estrutura básica de sociedade que se assemelhe à do Ocidente. Porque essa estrutura é a verdadeira condição de sucesso do Ocidente. A proposta da teoria da modernização de ver os Estados Unidos como modelo de desenvolvimento equivale a um pouco mais do que o reconhecimento desse fato. Então, aqui é a grande mudança que ele traz no conjunto da teoria. Não se visa mais o país A, o país B ou o país C, mas se visa alcançar uma estrutura social básica, né? E o elemento basilar dessa estrutura estaria aí na ideia, por exemplo, de justiça social e outros elementos. Porém, críticas a essa ideia vêm sendo feitas, né? A crítica à teoria da convergência vem sendo feita.
Então, duras críticas a esse ponto específico têm sido dirigidas principalmente pelos defensores da teoria das modernidades múltiplas, cujo maior expoente é o Eisenstein. Este é um outro autor que vai contrapor-se à teoria da ideia de convergência. Diz ele, o termo modernidades múltiplas tem duas implicações. A primeira é de que a modernidade e a ocidentalização não são idênticas. O padrão ou padrões ocidentais de modernidade não constituem as únicas modernidades autênticas, mesmo se foram historicamente precedentes e se continuaram a ser uma referência central para outras visões de modernidade. A segunda é que o termo modernidades implica finalmente o reconhecimento de que essas modernidades não são estáticas, que se encontram antes em constante mutação. Então, este é o ponto, é o contraponto. Então, na verdade, não há um parâmetro ou uma estrutura específica a ser perseguida, mas há um conjunto de estruturas que estão em jogo, e essas estruturas são elas também modernas. Esse, basicamente, é o que está posto. E aqui uma crítica, né, do autor que nós trabalhamos, o Guerreiro Ramos, ao discutir o desenvolvimento brasileiro. Ele fez críticas aos universais evolucionários passonianos, afirmando serem eles de caráter falacioso e de validade nula. Um evolucionismo normativo disfarçado que, se tomados literalmente, conduz a pseudos explicações a generalizações ingênuas e impressionistas. Essa ideia pressupunha uma lei de necessidade histórica, no caso, necessidade de convergência, que estimulava as nações periféricas a mirar a posição de desenvolvimento das nações cêntricas, pois estas representavam para aquelas a imagem de futuro. Então, há uma crítica muito forte a essa questão. Obviamente que por trás dessa crítica há um receituário. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, que essa estrutura social básica ocidentalizada da sociedade, ela seria capaz de solucionar os problemas, os principais problemas enfrentados pelas nações. Entre eles, o problema da fome, entre eles, o problema da pobreza. Ok? Então, esses são dois pontos, duas possibilidades, duas vias de se pensar o problema e podemos dizer, sem sombra de dúvidas, duas possíveis apostas de direção para as soluções desses problemas, sem recorrer a um receituário básico ou a um único tipo de figurino. Eu não sei se eu consegui ser claro na minha explicação, para entender para vocês que essas duas concepções elas estão dialogando para dizer efetivamente é um diálogo teórico, mas não é só teórico, é um diálogo de formação dos operadores, de formação dos administradores, de formações dos decisores. É um diálogo muito forte e isso implica no processo educacional desses sujeitos. Né? Que desenvolvimento nós queremos? Né? Que tipo de modernidade nós queremos implementar? Então, esses sujeitos, eles analisam não somente os pontos positivos, mas analisam em especial os pontos negativos que essas sociedades paradigmáticas possuem. Então, eles vão olhar as contradições dentro da sociedade e vão dizer, olha, não é o paraíso que a gente pensa. Né? A sociedade norte-americana, há uma pobreza enorme na sociedade norte-americana. Mesmo essa estrutura não consegue resolver os problemas. Né? Há um contingente grande de pessoas que sobrevivem com auxílios do Estado nos Estados Unidos. Né? Então, o desenvolvimento ele não é igual em todo o país. Né? A destruição da sua estrutura produtiva, a gente percebe isso claramente. No Brasil nós sentimos, mas no próprio Estados Unidos a gente vê, por exemplo, uma cidade como Detroit totalmente arrasada, que foi a capital mundial, né, da produção automotiva, né, da produção do aço. Hoje não tem mais nada.
né? Os documentários aí apresentam uma cidade inteiramente onde a pobreza só restou pobre nessa cidade. Então, a teoria da modernidade múltipla, ela tenta questionar o receituário, né? Questionar a solução que tem sido apontada e tem sido vendida. Por outro lado, ela também, o que ela faz? Ela joga os problemas em nossas mãos. E nos diz, olha, nós temos que construir as saídas, né? As sociedades precisam construir. E não há uma luz no fim do túnel, né, iluminada pela sociedade A, pela sociedade C, B ou pela sociedade B, C. Então, a teoria das modernidades múltiplas, ela questiona o que eles chamam de fé mal colocada nessas sociedades paradigmáticas. Então, o Brasil sofreu consideravelmente com isso e ainda nos dias de hoje, né, nós percebemos que o Brasil é afetado por esse receituário. Basta ver, por exemplo, a discussão que nós temos sobre a taxa de juros atualmente, né? Que aposta nós vamos fazer nessa taxa de juros, né? O campo da economia é um dos campos mais tensionados aí, né? A independência do Banco Central, a independência do governo, o governo não tem autonomia sobre o Banco Central, né? Quem vai mandar no Banco Central são os bancos, é o mercado, coisas do gênero. Mas a ideia é que se tinha que essas receitas, essas sociedades teriam conseguido solucionar todos os problemas e, portanto, elas estariam ali para nos vender a receita de como chegar lá, né? De como chegar lá. Mas, na verdade, não há isso. Esse é o ponto. E estudando, quando a gente passa e a gente estuda, né, por exemplo, o livro que eu passei para vocês, o livro da Sônia Rocha, sobre a questão da pobreza. Então, há dois pontos também que se apresentam, tá? O primeiro são as soluções, né? Como diz a Sônia Rocha logo no primeiro capítulo. Há duas tentativas de solucionar a pobreza ou de se pensar a pobreza, né? De se identificar o que é a pobreza. Em uma primeira tentativa, vai se definir a pobreza como renda, né? Se estabelece um valor e, estando abaixo desse valor, é pobreza, mais abaixo desse valor, extrema pobreza. Acima, né, acima já se sai da condição de pobreza. Então, a Sônia Rocha vai dizer muitas teorias que estudam a pobreza analisam a pobreza através da renda. Então, a renda é o critério determinante para quantificar a pobreza. No entanto, a própria Sônia Rocha vai dizer que houve uma revolução em termos dessa teoria, porque acreditar o estudo da pobreza na renda é cair num grande engodo. E, em verdade, essas teorias apresentam uma outra linha, que ela chama, né, vocês também têm isso no texto que eu coloquei, que é a ideia da pobreza vista a partir da ideia de necessidades básicas. Então, ela não é mencionada por renda, mas é analisada a partir do momento em que nós conseguimos sanar as necessidades básicas dos sujeitos. E essas teorias aparecem contrapostas, né? Uma que aposta na renda, a outra que aposta na necessidade básica, mas a própria Sônia Rocha vai acreditar numa complementação. Renda e necessidade básica. Então, não adianta você dar a renda e você não ter, por exemplo, saneamento básico. Não adianta você dar renda e você não ter escolas. Não adianta você dar renda e você não ter transportes. Porque a renda não resolve o problema da pobreza. Então, o problema da pobreza é um problema complexo e as necessidades básicas jogam um papel grande nesse elemento. Para que vocês tenham ideia, assim, antes da gente partir aqui para falar naqueles consensos que a Sônia Rocha coloca da pobreza, eu vou apresentar para vocês aqui a prova que eu apliquei à turma passada, né? Vou dar um spoiler para vocês, para a gente ter uma ideia de como é que eu lancei a provocação aqui. Então, para a turma passada, eu
eu fiz o seguinte, né? Eu apliquei a prova dos problemas brasileiros e eu peguei. A questão era a seguinte, né? Ao longo da disciplina Problemas Brasileiros e Administração Pública, tivemos a oportunidade de abordar 3 questões fundamentais entrelaçadas: fome, relação de raça e pobreza. Todos esses problemas afetam, de longa data, a sociedade brasileira. A pandemia revelou que o negro pobre forma o maior contingente de brasileiros atingido, por exemplo, pelo coronavírus, e suas graves consequências sociais, como fome, desemprego, ausência de renda, além de maior mortandade. Para combater o agravamento de algum desses problemas, o governo federal, por meio da Lei 13.983, de 2 de abril de 2020, estabeleceu o auxílio emergencial. Vocês lembram que foi a saída que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro fez. Entre os critérios que tornam uma pessoa elegível para o recebimento, né, naquele momento, para receber auxílio emergencial em 2021, constava os seguintes, né? Eram 14 critérios, mas os critérios principais eram esse critério aqui, 3 e 4. O que significa? Critério 3, não ter renda familiar mensal per capita acima de meio salário mínimo, né, na época R$ 550, e não ser membro de família que ofira renda mensal total acima de 3 salários mínimos, portanto, acima de R$ 3.300. O critério básico da concessão do auxílio emergencial era a renda, né? Efetivamente renda. Esse é o critério. Então, a política pública estava em cima da renda. E aí eu questionei, né? Assim, como se pode observar, os critérios de elegibilidade 3 e 4, principalmente, acolhem a renda como componente fundamental para definir quem necessita do auxílio e tem direito a recebê-lo. No texto Conceituar para Medir o que é Pobreza, de Sônia Rocha, há algumas críticas que a autora faz ao critério de renda como definidor da pobreza. Por isso, ela defende que o mesmo tenha como complementar a noção de necessidades básicas. Pergunta-se, então, quais seriam as críticas feitas pela autora à ideia de renda como sendo critério de pobreza? E aí a pergunta que eu lancei aos estudantes: você as considera válida diante da proposta de auxílio emergencial acima destacada? Então, eu fiz a provocação a partir de um elemento concreto. E esperem, tá, a mesma provocação diante do Bolsa Família. O que já adianto, o spoiler aqui, é efetivamente saber se esses elementos são os elementos fundantes, solucionadores, e até que ponto, né, acreditar na renda ou acreditar nas necessidades básicas pode ser um dos elementos de saída, né, para quem vai pensar a administração pública. E isso é importante, porque mesmo você, veja, você, Alejandra, nós da universidade, a gente acredita muito na renda. A universidade estabelece toda uma política de distribuição em cima de renda, né, inteiramente. Então, as nossas políticas caminham em cima dos elementos, né? Então, veja, isso nos perpassa e a Sônia Rocha nos problematiza, né? Eu vou passar aqui para a Rossana, que ela levantou, e depois eu passo para você. Boa noite, gente. São algumas perguntas, assim, dos autores, porque eu, na minha graduação, sou formada em economia, estudei a pobreza, mas com base em outras leituras, assim. Então, os textos foram me chamando a atenção e eu fiquei com dúvida se é na mesma linha. Por exemplo, o texto de hoje eu ainda não consegui ler todo, tá? Peço desculpas, mas a minha dúvida era se esse conceito das necessidades básicas tem relação com o conceito do Amartya Sen, de privação das capabilities, né? Se é um Também pouco tem nessa... isso, porque o Amartya Sen vai Uhum. influenciar fortemente com a ideia de liberdade, né? Sim, Então, também tem a crítica muito grande a ele, né? Em especial digamos assim, os críticos marxistas vão tentar
questionar bastante, mas eu diria que a proposição do Amartya Sen foi uma proposição que teve muito boa acolhida no meio de determinação, de elaboração de políticas sociais e públicas. Aham. Certo. Não, e a minha outra dúvida também na teoria das modernidades múltiplas, que entraria o pensamento da CEPAL, que também acho que foi um pouco revolucionário para nós de dizer que o subdesenvolvimento não é uma fase histórica, né? Enfim. Mas eu nunca tinha estudado essa teoria das modernidades múltiplas, daí também essa é a minha dúvida se está na mesma. Então tá. Era essas Você está dúvidas. ligada, você está ligada, é Obrigada. isso aí. Alejandra. Não, complementando um pouco o que o senhor tinha falado, que na universidade, por exemplo, as cotas por renda é justamente acho que até 2 salários mínimos, não me lembro, uma coisa assim como que a renda total da família tem que ser menor a tantos salários mínimos ou uma coisa assim. Então, se a universidade, vamos dizer assim, se baseia em renda, mas uma coisa que achei bem interessante do texto, que me fez pensar na verdade, a renda pode ser a mesma, uma coisa que a gente vê muito nas bolsas de doutorado, de mestrado, etc. Fora de que, bom, agora subiu um pouco mais, antes era un insulto, una falta de respeto, básicamente, ese valor que les ganhavam. Mas, enfim, eu escuto os alunos falando que morar aqui em Porto Alegre, ou morar em São Paulo, ou morar em Rio de Janeiro, como mesmo valor, não é a mesma coisa. Eu tenho assim, alunos que eu conheço que, por exemplo, aqui o pessoal divide o apartamento entre 2, mais ou menos assim, 2 ou 3, e já dá. Vamos dizer assim, não é um bairro muito caro. Mas em Rio de Janeiro vivem 8 pessoas num apartamento de 3, porque não alcança o dinheiro para o aluguel. São Paulo, não sei se é tão caro também. Porque não, justamente, e não tem essa assistência do estudante, que tem casa estudante, o que seja, ou se tem, não tem para todos. E ela não fala isso, não se fala isso no texto especificamente, estou trazendo um exemplo específico, mas ela fala da definição de necessidades básicas, e ela traz o exemplo, por exemplo, de que na Inglaterra, na cesta básica, tem chá, porque os ingleses vivem mais chá, e mesmo que não seja uma coisa que tenha um valor nutricional importante, está dentro da renda ali. Então, por exemplo, aqui a pessoa tem que comprar um casaco grosso, por exemplo, que não está barato, vamos combinar, ou roupa de abrigo, coisa que talvez não tem que comprar em outros lugares, ou gastar mais dinheiro em aquecimento, ou gastar mais luz em ar-condicionado. Então, a questão de definir as necessidades básicas, inclusive eu acho que do que eu tirei do texto é que não se arrisca a definir as necessidades básicas. Ela diz, é difícil e fica aí, tá? Mas não se arrisca a definir, porque também a necessidade básica é que a pessoa tenha comida, ou também ter acesso à educação, porque a gente é um ser humano e os seres humanos têm direitos acima dos animais, direitos a comida, saúde, tudo, mas educação não entra nisso. Então, pois é, não é tão simples e de novo, não é uma solução mágica para todo mundo. Isso só que eu tirei. Exato. Essa questão, porque definir as necessidades básicas, elas são muito socioculturais, né? Muito fortes. Não sei se é nessa linha que a Rafaela vai falar, mas fica à vontade, Rafaela. Eu ia complementar aqui apenas que eu acho que o novo censo do IBGE tenta buscar isso, né?
salientar e elencar quais são as necessidades em cada região, seja de saneamento, escolaridade, né, transporte, tudo isso. Então, acho que é bom a gente receber esse levantamento do IBGE também e pode contribuir na construção de políticas públicas que sejam mais nesse nível de necessidades, né? Essa foi a grande crítica que, né, que foi feita pelo fato de nós não termos feito o censo, porque as políticas públicas ficam inteiramente perdidas. Essa é a verdade, né? Quando nós não temos um diagnóstico apurado, razoável da realidade, a gente tateia no escuro. E a gente desperdiça muito. A verdade é que a gente desperdiça muito dinheiro, né? Porque os formuladores de políticas públicas, eles atiram no escuro. Sem falar que já há grandes problemas quando os nossos formuladores de políticas públicas desconhecem as realidades locais, né, inteiramente. Eu vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, eu fui chamado para ministrar uma aula no mestrado lá em Curitiba, que era na Escola de Governo do Estado do Paraná. E era um mestrado para alunos. Os alunos eram todos formuladores de políticas públicas e executores de políticas públicas. Era uma turma específica. Então, tinha, por exemplo, antropólogos, você tinha sociólogos, tinham vários, e com várias linhas, administradores, economistas, mas eram formuladores e executores de políticas públicas. E muitos deles não se conheciam. Ou seja, os que operavam nos gabinetes e que formulavam as políticas públicas não conheciam os operadores, quando muito pelos relatórios que encaminhavam. E teve uma situação muito, muito interessante, porque teve um antropólogo, e o antropólogo foi falar da política pública de reparação dos ribeirinhos, quando houve a Itaipu, né, que alagou uma grande quantidade, um deslocamento muito grande de gente. Foram deslocadas. E essa gente foi deslocada, houve muito dinheiro público para esse deslocamento e para assentar essas pessoas. E este antropólogo, ele foi um dos responsáveis por esse assentamento. E ele deu dois exemplos. O primeiro exemplo, que veio a políticas públicas desse novo assentamento, e eles traziam para os ribeirinhos projetos de casa. Projeto de casa. Então, ia o Estado e construía a casa, dava o terreno e dizia para os ribeirinhos: agora entre e venham morar. E ele ia lá depois fazer a análise da política pública. E quando ele chegava lá, ele via que a casa estava totalmente destruída. Então, os ribeirinhos quebravam as paredes. Então, normalmente a cozinha não tinha porta para o terreiro, porque os animais tinham que entrar na cozinha para comer os restos de comida, galinha e o diabo a quatro. E o projeto arquitetônico era um projeto que isolava o ribeirinho das suas criações. E o cara gostava de ter lá o galo e a galinha beliscando, né, cutucando o resto de comida, e eles quebravam isso, né? Acabaram quebrando e modificando a estrutura arquitetônica da casa. O segundo, os indígenas, né? O segundo foram os indígenas. Eles falaram: olha, os indígenas foram um outro caso muito, muito emblemático, porque o indígena, normalmente, o antropólogo me disse, né, relatou, o indígena normalmente não faz o número 2 onde toma banho, né? O número 2 ele não faz onde toma banho. E quando você coloca o indígena no banheiro, isto fere os seus elementos religiosos. Então, o que fizeram os indígenas? Colocaram o chuveiro, quebraram as paredes, colocavam o chuveiro para o lado de fora da casa. Então, quando eles chegavam lá, o chuveiro estava, o cano estava fora, o buraco da parede, o cano fora, e separavam. Então, todos os elementos socioculturais do sujeito eram ignorados, né? E ele foi muito duro com os formuladores de políticas públicas. Eles falaram: vocês formulam sem conhecer a realidade das pessoas para as quais estão formulando.
entram nos gabinetes, fazem seus concursos e depois ficam no ar-condicionado pensando, né, pensando como vão aplicar suas políticas públicas. Então, ele foi muito duro nesse diálogo. Assim, foi uma turma que também me marcou muito nessa relação entre a formulação e a execução das políticas públicas. E me parece que a ideia que, né, vocês falaram acertadamente, né, a ideia de trabalhar nas necessidades básicas, elas requer um apuramento do local, da realidade local muito grande. E isso precisa de gente, né, para fazer essas investigações com muito detalhe. Porque quando você generaliza, a gente acaba desperdiçando recursos. Então, tudo bem que quando você coloca a renda, você olha 550 para todo mundo, independente. Só que as condições sociohistóricas são muito, socioculturais e históricas são muito diversas, muito diferentes, né? Como vocês bem apontaram. Então, esses são os desafios nessas formulações de políticas públicas de combate à pobreza. E algumas dessas ideias, como foi bem reparado por você, Rosana, vem assim, a Amartya Sen é um dos autores que tem ganho, né, grande repercussão a esse respeito, mas há críticas, há críticas locais, há críticas ideológicas, né? Há um conjunto de críticas, mas a ideia de capacidades do Amartya Sen é uma das ideias que tem sido muito explorada, né? De considerar as capacidades humanas, as potencialidades humanas dentro do manejo, né, do estabelecimento de políticas públicas, de políticas sociais, em todos os universos, né? Um dos que a gente sabe perfeitamente bem é o universo da cultura. O universo da cultura é diz assim, olha, francamente, a gente percebe que tem sido extremamente ignorado, né, em todos esses processos. Eu não sei se haverá no atual governo, se nós teremos respostas condizentes, né, mas os desafios estão postos. É, eu vou só finalizar aqui a apresentação de modo bem sintético, tá? Para a gente não se estender muito também. Então, o que se tem de conclusão, né? A Sônia Rocha vai dizer assim: olha, tem 10 pontos que são os pontos em comum do estudo da pobreza, 10 consensos. Tá? Então, aqui não adianta ficar debatendo, porque isso é consenso. Ignorá-los já é um estado de aberração enorme. Então, esses são os pontos, diz ela. Primeiro, o entendimento do que seja pobreza. Há consenso de que o conceito de pobreza relevante no país ainda é o de pobreza absoluta. É, porém, inevitável que na operacionalização desse conceito seja incorporada certas necessidades que, embora não estritamente indispensáveis à sobrevivência física das pessoas, podem ser consideradas o mínimo necessário para o funcionamento dos indivíduos no contexto sócio-histórico, socioeconômico brasileiro. Em seu texto, a autora tomou como ponto de partida um critério de renda, especificamente a renda familiar, e não a renda individual. Né? Então, tem outras. Tem mais algumas coisas que vão dizer, olha, nessa renda familiar, o fundamental orquestrador dessa renda, o gestor dessa renda é a mulher. Ou seja, esses são elementos, embora, né, se possa fazer questionamento, coisa do gênero, mas isso trata da observação de como é operacionalizada a família brasileira. Então, primeiro, não dá para nós trabalharmos com a renda individual, né? A família ainda é o núcleo fundamental e nós temos que pensar em renda familiar, porque na família, como se diz, uma mão lava a outra. Né? Essa que é a grande questão. Então, você tem que ter em consideração né, toda essa solidariedade da rede familiar que se estende para além de uma família. Né? Então, ela avança em gerações. Trabalha-se muito, muito fortemente. Então, por exemplo, nós sabemos que boa parte das pessoas que vivem no estado de pobreza absoluta, elas necessitam que os mais velhos fiquem cuidando dos filhos, porque não tem dinheiro para pagar creche.
Então, são os avós que cuidam. Quando não é o avô, é a vizinha. Então, cria-se uma rede de solidariedade, de amplo apoio, para viabilizar que um possa ganhar a renda, né? Para viabilizar que um ganhe a renda. Então, há uma rede de suporte. Isso são coisas já devidamente postas, né? Essa renda familiar per capita deve tomar como base o consumo observado da família. Há consenso de que são as informações derivadas dessas pesquisas sobre orçamentos familiares que devem servir de base para o estabelecimento dos parâmetros de renda para distinguir pobres de não pobres. Então, esse é o primeiro consenso que se tem. O segundo, a constatação de que a pobreza passou por dois momentos, declínio e estabilidade recente. Do ponto de vista da renda, os indicadores de pobreza para o Brasil permitem identificar 4 patamares distintos nos últimos 30 anos: a década de 70, a década de 80 e a década de 90, independentemente do valor da linha de pobreza utilizada. De 70 a 80, redução significativa da incidência de pobreza com efeito direto das altas taxas de crescimento de renda. De 80 a 93, a pobreza oscilou, acompanhando flutuações macroeconômicas a curto prazo. E de 94, especificamente, a redução drástica da inflação permitiu, como subproduto, uma sensível redução da incidência da pobreza. De 95 a 99, a incidência da pobreza estabiliza em um novo patamar, em torno de 35%. Essa do indicador de pobreza para o país como um todo encobre, no entanto, evoluções localmente diferenciadas em função do impacto da reestruturação produtiva. Depois nós entramos aí, a partir dos anos 2000, em outro avanço, e o estudo do Natanael já mostra que nós conseguimos vencer um pouco mais. Terceiro, a pobreza e desigualdade de renda. Há consenso de que a persistência da pobreza absoluta, do ponto de vista do rendimento, está vinculada à desigualdade. Não tem como resolver. Esse é que é o ponto. Não adianta dar dinheiro se a desigualdade. Então, estão casadas. A desigualdade que se reflete tanto nos termos da renda per capita individual quanto familiar, denotando um padrão perverso de concentração de renda em nosso país. Essa extrema desigualdade na distribuição de rendimento tem se mantido tanto em períodos de expansão econômica quanto em conjunturas recessivas. O fato aponta para mais um consenso, o de que a redução da desigualdade de renda deve ser focada especificamente como objetivo em si mesmo. Quarto, a geografia da pobreza em termos de urbanidade e regionalidade. Houve grande declínio da pobreza rural entre 70 e 99, porém, a pobreza urbana e metropolitana agravou-se significativamente nesse mesmo período, de modo que representava, no final da década de 90, 80% dos pobres brasileiros. Então, acreditava-se que a pobreza estava lá no centro do sertão, mas o que está se vendo é que a pobreza está se concentrando nas zonas limítrofes urbanas, e ali onde está a grande incidência de pobres. Contudo, diz ela, o componente regional da pobreza se mantém, sendo mais elevado nas regiões norte e nordeste. Quinto, a heterogeneidade da pobreza. Há 2 bolsões de pobreza também bem característicos: Rio de Janeiro e São Paulo, e a área rural do Nordeste. O primeiro está social e economicamente articulado ao funcionamento do centro dinâmico da economia nacional, havendo no meio urbano interação frequente entre as subpopulações de pobre e não pobre. As famílias pobres são menores e o número médio de crianças bem mais baixo do que no Nordeste rural. O segundo representa tipicamente a pobreza das sociedades tradicionais que situam, ou seja, é a nossa concepção tradicional de pobreza. Tá? Mas a pobreza na periferia das cidades, a pobreza nos grandes centros, este tem sido o maior desafio que nós temos enfrentado, porque a densidade de gente é enorme. É enorme a densidade. As pessoas moram longe do local de trabalho. Precisam se deslocar 2 a 3 horas para poder chegar até o seu local de trabalho. Os centros, as moradias são muito caras. Então, as pessoas chegam meia-noite em casa e às 4 horas da manhã já estão de pé de novo. Então, a qualidade de vida de um sujeito desse não existe. Então, essa heterogeneidade da pobreza é um outro consenso fortemente que as pesquisas estatísticas estão denunciando.
A outra, educação, renda e pobreza. Tudo a ver. Né? Há consenso de que a redução da pobreza e da desigualdade passa necessariamente pela democratização do ensino de qualidade, capaz de instrumentalizar o jovem para o mercado de trabalho. Quando algumas variáveis se correlacionam, por exemplo, sexo feminino, cor preta ou parda, situação na ocupação, empregado sem carteira ou desempregado, nível de escolaridade, razão de dependência, região de residência e extrato de residência, se alguém nasce, né, nessa situação variável, há 95% de chances de ser pobre. Então, quando você faz a análise multivariada de variáveis, você vai ver que o problema é entrelaçado. E quem nasce ali, a possibilidade de sair da condição de pobreza é muito pequena. Né? Muito pequena. Sétimo, pobreza e mercado de trabalho. A forma desejável de os indivíduos obterem renda necessária para evitar a pobreza é pela inserção no mercado de trabalho. Mas há toda uma particularidade do mercado de trabalho brasileiro. Salários baixos, modernização irreversível e especialização crescente. Extinção de postos de trabalho, baixa qualificação da mão de obra, entre tantos. Né? E eu acho que esse é o desafio que vai nos afetar enormemente daí para frente, porque nós já temos a certeza que, né, há uma certeza, no meu modo de ver, que é mais caro abrir um posto de trabalho formal do que você dar a renda para a pessoa, do que você dar o dinheiro. O investimento, o que o Estado tem que abrir mão de impostos para garantir 500 postos de trabalho formal é muito dinheiro. Então, de tal maneira que a conclusão que se chega é mais barato você dar o Bolsa Família do que efetivamente você investir em políticas de desoneração. Porque não cria-se o quantitativo de empregos formais necessários para atingir o contingente de gente. As crianças são as mais vulneráveis. Mais do que os idosos, as crianças são especialmente vulneráveis à pobreza no Brasil. E aqui para nós, né? Com a incidência das reformas na Previdência que nós temos visto nas últimas 2 décadas, nos dias de hoje nós sabemos que grande parte das famílias são dependentes das aposentadorias dos idosos. Isso as pesquisas já estão demonstrando, porque o idoso aposentado é o único que tem renda fixa. A maioria está ao Deus dará das possibilidades. A única viabilidade de dinheiro garantido é a aposentadoria do idoso. Mas as últimas reformas da Previdência, estão apontando que possivelmente nem todos nós conseguirá aposentar. Então, nós seremos jogados aí aos 70, 75 anos de vida laboral. Né? Quem conseguir se aposentar receberá o mínimo durante um período de tempo pequeno. Né? Pelo menos é o que a gente pode deduzir a partir dessas últimas reformas da Previdência. As crianças são as mais vulneráveis, mas, no meu modo de ver, o próprio idoso vai se tornar muito vulnerável. As políticas e combate à pobreza devem ser bem desenhadas. Há grande diferença entre políticas anti-pobreza e iniciativas filantrópicas. O desenho dos programas de combate à pobreza deve ser concebido de forma a atender a objetivos claramente explicitados, o que implica a definição de meios compatíveis com as ações a serem desenvolvidas junto a uma determinada população-alvo bem delimitada, ou seja, cada vez mais racionalidade aplicada nos recursos. Accountability, prestação de conta, vigilância incessante a esse respeito. Quanto custa minimizar a pobreza? Como a pobreza não se limita à insuficiência de renda, dispêndios associados a outras necessidades dos mais pobres, em particular aquelas vinculadas ao provimento de serviços públicos básicos e o de promoção social, formam um conjunto indispensável de ações no escopo de uma política anti-pobreza. Essas são as conclusões, consensos
dos estudos sobre a pobreza. Me parece que isso complexifica demais, né, sobremaneira as questões. A gente não consegue ver soluções exclusivamente do ponto de vista de aplicar a renda à pessoa, de dar a renda. Ou seja, você dá a renda e você diminui o Estado ao máximo, não vai solucionar o problema. Essa que é a grande questão, né? Nós temos, mesmo numa perspectiva liberal, para quem adere à perspectiva liberal, nós temos que pensar qual é o Estado mínimo necessário para o país. Não dá para nós comprarmos o receituário do Estado mínimo norte-americano, inglês, francês, seja lá qual for. Porque o nosso mínimo tem que ser adequado à nossa realidade. E nós não podemos nos furtar a pensar nesses termos, né? A Verônica está com a mão suspensa. Verônica, por favor. Me ouve? Oi, eu queria. Eu levantei a mão exatamente na passagem do professor em que ele fala com relação à pobreza nas capitais, nas metropolitanas, comparado ao interior, talvez. Eu fiz um processo talvez inverso da maioria. Eu fui criada em Porto Alegre, na periferia de Porto Alegre, no Sarandi, uns 20 anos lá. E vim para o interior, uma cidade de 2 mil habitantes. E quando você falou a questão assim, de o que é ter R$ 500 em Porto Alegre, o que é ter R$ 500 em São José do Sul, que é onde eu moro. Aqui eu moro no centro da cidade, eu tenho uma casa no centro, então eu adquiri uma casa no centro. Em Porto Alegre eu morava no Sarandi, era 14 quilômetros no centro. Então, e um aluguel aqui é R$ 300 para morar no centro da cidade, numa casa nova. E o emprego praticamente é garantido, os carros passam na cidade pedindo emprego para as empresas que têm ao redor. Então as pessoas nem têm noção, muitas vezes vão para a cidade grande achando assim, meu Deus, é que todas as pessoas têm uma ideia assim um pouco idealizada de que a cidade grande vai proporcionar, mas no interior vai ter uma qualidade de vida muito melhor. E eu falo, a gente mora num mini comunismo, assim, porque o filho do prefeito estuda na mesma escola, porque só tem escolas públicas, na mesma escola da faxineira do filho da faxineira, da prefeitura. Então é uma ideia muito diferente do que eu tinha, assim, de realidade e até de serviços públicos, assim, quando você fala essa questão de necessidades básicas, aqui, se não tiver um plano de saúde, tu te vira muito bem, sabe? Porque a oferta dos serviços de saúde é muito boa. E, então, tem bastante diferença da renda que se tem numa cidade, por exemplo, mas no interior, com R$ 2.000, tu vive no centro da cidade, numa casa boa, tu tem um emprego garantido, então tem escola garantida, porque a vaga também, a demanda é muito menor. Então, tem bastante diferença, sim, entre a ideia que talvez muita gente tenha do interior. Obviamente que a gente vai ter regiões do Brasil que sejam muito distintas, né? Mas aqui onde eu moro é São José do Sul, do lado de Montenegro. É, é bem diferente do que os colegas talvez tenham como ideia de pobreza. Eu sei, a gente faz um comparativo, não sei se as pessoas conhecem um pouco o sul do estado, assim, mas a gente tem familiares em Itapequi, que é uma cidade bem pequenininha, e aí já é totalmente diferente, né? Então, porque a região do sul do estado é meio mais pobre, assim, então a gente sabe que lá não tem emprego, então também tem essa diferença numa coisa micro, né? Que é dentro do estado do Rio Grande do Sul, não precisa nem partir para o Brasil, assim, em cidades que equivaleriam em termos de população e também estão no interior. Peraí. Reinteriorizar é um movimento que nós estamos vindo aí, né, paulatinamente, as pessoas voltando às cidades pequenas. Não é à toa que a gente encontra um movimento fortíssimo de municipalização, né, os prefeitos adquirindo assim, um poder enorme, né, luta para a descentralização de recursos, porque as prefeituras são os elementos principais responsáveis pela qualidade de vida do local. Então, eu também acredito que este movimento, né, o que a Verônica fez nesse sentido, é um movimento que nós vamos acompanhar aí, né, eu acho que nas próximas 20, né, os próximos 20 anos. Cada vez mais o brasileiro vai se ver o engodo que é o grande centro, né, o verdadeiro engodo, e que é possível viver melhor e com menos nas pequenas cidades e mais.
a solidariedade que essas cidades apresentam é muito maior. Nós sentimos perfeitamente sobre isso, porque os serviços públicos, a grande maioria, acabam ficando mais baratos. Então, nos grandes centros, eu preciso de creche para cuidar dos filhos. Nas cidades pequenas, o bairro cuida, né? As pessoas cuidam das crianças, observam as crianças, né? Então, o sentimento de pertencimento e de solidariedade, ele é grande. É claro, né, em alguns momentos a gente perde a liberdade, né? E esse é o grande dilema que se vivencia, né? É o grande dilema entre a conquista da liberdade e a perda da comunidade, porque na comunidade há um maior controle, né? Um maior controle social de cada um entre o outro. Contudo, na cidade grande, né, essa informalidade que a gente tem, né, o não se importar, a gente adquire uma espécie de liberdade fazer tudo. São apostas assim que a gente vê nesses dilemas, e as políticas públicas também tendem a saber de como caminhar. Mas o grande lance é que essas políticas públicas elas estão envoltas em disputa por centro de poder e por de recursos. Então, as grandes cidades vão ainda mais fazer lobby exatamente para manter em si os grandes, né, grande parte do recurso, aos passos que os pequenos municípios vão ainda se arrastar, porque não tem força, né? Talvez assim essa reestruturação, a criação de micro-regiões, né, o movimento dos prefeitos se articularem entre si, ganhando força política, reclamando políticas públicas regionais, né? Talvez essa seja uma saída, né, para que a pessoa não lute sozinha, né, não vá passar o pires sozinho, né? Eu acho que esse é um ponto, né? São mais de 5.400 municípios no país, é uma grande força política, né? Quando o cabo de força se põe, a gente sabe para onde o pêndulo vai, né? Como se articular. E os prefeitos têm cada vez mais buscado e ganhado em articulação, né? Muitos grandes, né? Alguns ainda não sabem fazer esse papel. Por exemplo, como articular o secretariado e o próprio prefeito com os órgãos fiscalizadores, né? Com os conselhos municipais. Por exemplo, alguns prefeitos encaram os conselhos como inimigos, né? O Conselho Municipal de Cultura, o Conselho Municipal. São os inimigos. Não vai... Então, há toda uma costura política a ser feita a esse respeito, né? Alguma questão mais? Bom, e não havendo, eu não. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de a gente olhar um pouco o futebol e tal. Eu agradeço imensamente a paciência de vocês, a disposição. Eu espero não ter rompido a promessa ou a expectativa, né? Que vocês, né, de fato, tenham aproveitado a disciplina, tentado pensar essas particularidades dentro de uma totalidade, que isso, na verdade, foi o que a disciplina tentou buscar, né? Pensar o particular no total e o total no particular, fornecendo aí um quadro analítico que nos possibilite compreender a nossa realidade imediata. E as atividades também foram nesse sentido, né? Para que a gente desperte a nossa consciência para o cotidiano, né? Para as coisas que estão aí e que a gente fique atento. Eu agradeço imensamente essa participação, né? E me coloco à disposição mais uma vez de vocês para conversa, um cafezinho. Eu gosto muito de café, eu gosto de conversar. Qualquer coisa, eu estou aí na Escola de Administração, à disposição de vocês. Um grande abraço e até breve. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Larissa. Muito obrigado pela sua assistência. Eu agradeço, professor.